você abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 22 e nós vamos ler 19 versículos. Gênesis capítulo 22. Eu gosto muito da versão NVI, para mim é a que eu uso no dia a dia e é a que eu vou usar agora. Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 1. Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou diz misericórdia. Alguém chega perto desse que disse misericórdia e ajude aí. Amém? Acenda a sua Bíblia ou abra a sua Bíblia, não importa. Importa que você acompanhe a leitura para você ver se o que eu estou falando realmente é o que está escrito. Então diz assim: passado algum tempo, Deus pôs a Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que eu lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão! Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de Jeová Jiré. O Senhor proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Que Deus abençoe a sua palavra. Agora sim, você pode se assentar, e o único que fica em pé sou eu, porque sou... Adorar é entregar o melhor. O que é que você tem de melhor na sua vida? O que é que você tem de melhor sob os seus domínios? Sabe, irmãos, esse texto conta a história de Abraão, um patriarca, alguém que tinha relação com Deus, que já tinha saído de uma terra, da sua parentela, que obedecia ao Senhor, alguém que não era um consumidor de Deus, mas que era um adorador. E Deus resolve fazer um teste com ele. Eu imagino, eu sou pai, eu tenho 2 filhos, como os pastores de vocês, eu tenho 2 filhos, o Lucas e o João. O Lucas está casado, vive no Brasil, no Rio Grande do Sul. Ele conheceu na Rilson do Porto uma miúda muito linda, lindíssima.
E o coração dele parou. Ele falou: pai, ela é muito linda, pai. E eu tive que concordar, a Milda é linda. Mas ela veio para estudar um tempo aqui. E ela terminou o último ano da faculdade aqui, ou uma graduação, não sei, e voltou para o Brasil. E o coração do meu filho foi atrás dela, do Brasil. Mas antes ele falou: eu quero casar com ela, pai. Mas eu tenho que ter dinheiro. Então o que eu vou fazer? Eu vou para a Irlanda. E ele foi para a Irlanda e trabalhou como escravo. 2 empregos, juntou dinheiro e tal. E foi para o Brasil, pediu a mão dela e está casado com ela. Esse é o Lucas. Depois eu tenho o João. O João é pastor dos jovens na Rilson do Porto. Assim, eu quero contar um pouco da história para você se familiarizar. Eu esteve aqui em janeiro, dia 2, e a gente pouco conversou. Hoje nós vamos conversar um pouquinho mais. O Lucas foi uma promessa de Deus. Deus fala muito comigo, irmãos, mas não porque eu sou bom, mas porque Ele é misericordioso, porque Ele sabe que se Ele não falar, eu me perco. Então, um dia eu era pastor do Brasil e uma irmã de oração, falou: o pastor vai sair de férias e eu queria conversar com o pastor antes de sair de férias. Era o meu último culto. Então, ela me chamou numa sala e disse: olha, pastor, eu estava orando por vocês hoje. E se nessa viagem que vocês vão fazer, você e sua esposa, alguém oferecer um bebê para vocês, pega, porque é de Deus. Já ouviu isso? Pastor, você vai sair de férias, eu estava orando por você, eu sei que você vai viajar. Se nessa viagem alguém oferecer para vocês um bebê, pega, porque é de Deus. Que isso? Quem vai oferecer um bebê? Né? Bom, eu não vou resumir a história. O fato é que nós fomos de viagem e voltamos com o Lucas. O Lucas, um menino de 28 dias, já tinha passado por 3 casas. Ele veio assim com um complexo de rejeição muito grande, porque imagina uma criança de 28 anos, de 28 dias, e você vai dizer: ele não entende nada, ele não percebe, mas aquilo fica no coração dele. Ele tinha um complexo de rejeição muito grande. Mas Deus curou. O Lucas hoje o Lucas, você olha, ele é um touro, forte, faz musculação, um menino de ouro, e serve a Deus. E aí depois que a gente adotou o Lucas, aí veio o João. Minha esposa ficou grávida do João e o João veio. E eu penso, alguém perguntava para mim assim: você ama o Lucas tanto quanto o João? Aquelas pessoas, sabe, mesquinhas ou que queria criar contendas, fala: como é que você pode amar? Esse saiu de você, o outro. Eu falei: olha, eu não sei explicar, mas eu talvez ame até mais o Lucas adotivo do que o João. Eu amo os dois, mas se tiver, porque eu sei de onde eu tirei aquele menino. Ele chegou com infecção urinária, problema de pele, falta de... Depois, com o crescimento, a gente descobriu que ele teve uma gestação muito complicada. Ele nasceu sem 12 dentes e a gente teve que estar... Hoje é um menino lindo. Tal. Eu me coloco aqui no lugar de Abraão. Sabe quem era Isaac para Abraão? Era o filho da promessa, era a realização de um sonho. Era uma coisa impossível que ele tinha conseguido de Deus quando ele e a sua mulher já eram avançados em idade. Ele era o recurso, ele era um novo projeto, ele era uma solução de vida, de continuidade da família. Ele era o que ele tinha de melhor. E Deus um dia diz: olha, eu quero que você sacrifique o seu filho. Eu imagino se eu estivesse no lugar de Abraão, o que eu faria? Eu tenho muitas dúvidas de mim mesmo. Mas o fato é que no dia seguinte, ele levanta e sai para fazer o que Deus mandou. Sabe, irmãos, onde está o teu tesouro? Onde está o teu tesouro? Quem sabe você está aqui em Portugal e você veio atrás de um sonho. Era um sonho vir a Portugal, construir uma nova realidade, uma nova perspectiva de vida.
Quem sabe vir a Portugal, ou você que é português, quem sabe você está realizando ou está em busca de um sonho. Eu não sei qual é a tua realidade. Mas hoje Deus está perguntando, onde está o teu tesouro? Sabe, irmãos, Isaac era o símbolo de uma nova realidade, de uma grande conquista, de uma graça alcançada, de um sonho de muitos anos que finalmente se realizou. E agora Deus me pede isso, fala, Senhor, tá de brincadeira. Agora, depois de tanta luta, depois de tanto esforço, eu matar o meu filho. Ele não pensou nas consequências, no que ia acontecer com ele no dia seguinte. Ele podia ser linchado, ele podia ser preso, não importa, o importa é que o meu Deus falou comigo. E se o meu Deus falou comigo, eu vou fazer, porque Ele sabe e a sua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Sabe, irmãos, estamos numa conferência de adoração. E eu quero, às vezes a gente pensa que louvor e adoração é a mesma coisa. Eu digo para vocês uma coisa, todo mundo aqui hoje louvou a Deus. Mas eu não sei se todo mundo adorou. Você pode louvar sem adorar, mas você não pode adorar sem louvar. Louvar, qualquer um pode fazer. Sabe o que é louvor? A palavra louvor significa elogio. Quando eu elogio a minha esposa e digo, você está linda, olha esse corte de cabelo, eu estou louvando a minha esposa. E não há nenhum problema em eu louvar a minha esposa. Deus se agrada que eu louve a minha esposa. Deus se agrada que eu louve os meus irmãos, que eu diga, Renato, cadê o Renato? Renato, quando você toca esse baixo, cara, parece que eu estou flutuando ali, cara. Isso que eu estou fazendo com o Renato é louvar ao Renato. Eu adorava quando eu ia à escola, e foram poucas vezes que isso aconteceu, que eu tirava assim, 10 com louvor. Que a professora dizia, Caleb, essa você chutou o balde. Essa você tirou de letra. Eu queria dar 11 para você, mas a nota máxima é 10. Então a professora colocava 10 com louvor. E eu, ufa. Sabe, você pode louvar, e é bom que louve. Olha, eu louvo a Deus pela vida das minhas 3 ovelhinhas que vieram comigo. A Laura, a Dude e a Valéria. Elas, quando a gente falou desse projeto, elas já... Não, eu vou. Agora, tem uma coisa que eu tenho que falar a verdade para vocês. O nosso grupo, nós somos 5. Mas tem alguns que vieram de primeira classe. A pastora Kátia e a Laura vieram de avião. Em 50 minutos elas chegaram aqui. Os pringados, pringado em espanhol é assim, os favelados, né? Que somos eu, a Valéria e a Dude, levamos 7 horas para chegar aqui. A verdade é que elas já tinham comprado a passagem de avião, que tinham que resolver alguma coisa no porto, então elas em 50 minutos chegaram. Nós pagamos um preço mais alto. Mas sabe, irmãos, louvar, eu posso louvar, é um elogio. E aquelas pessoas que nós falamos com elas no caminho de Fátima, algumas delas louvaram a Deus. Agora ninguém disse amém. Sabe por quê? Porque conversando com elas, elas falavam, Deus é bom. E alguém que falou, Deus é bom, louvou a Deus, mas não adorou. Deus procura o quê? Deus não procura louvadores, Deus procura adoradores. Porque uma coisa é louvar, e qualquer um pode fazer isso. Agora, adorar, sabe, é entregar o melhor. Adorar é obedecer. Se você fosse lá do Nordeste do Brasil, tem um pastor que disse, o abecedário do mundo é ABCD. O abecedário do crente é obedecer. Nós temos que aprender a obedecer.
E não quando a gente concorda com o que nos foi colocado, mas principalmente quando a gente não concorda, porque é aí que a gente está adorando, andando por fé e não por vista. É aí que você está fazendo a vontade de Deus. E Abraão nos ensina isso. Ele não pensa, ele não discute com Deus, ele não dialoga, ele não contrapõe, ele simplesmente obedece. Ele pega o cuchillo, a faca, ele pega a lenha, ele pega o filho e sai para fazer o que Deus mandou. Irmãos, eu imagino Abraão indo com o único filho que ele tinha, o filho da promessa, pegando na mão dele. E o menino diz: pai, eu estou vendo a lenha, estou vendo a faca, onde está o cordeiro? E ele sabe que o cordeiro é aquele que ele está pegando na mão. Ele sabe que ele vai entregar o que ele tem de melhor. Mas ele não titubeia, ele não discute, porque o Deus de toda graça, o Deus de todo poder, merece muito mais do que nós podemos limitar, do que nós podemos fazer. E ele então sai e ele faz aquilo que o Senhor, ele está a ponto de sacrificar o seu sonho, o seu projeto. Ele não tem nenhuma reserva. Sabe, irmãos, há muitas pessoas que se envolvem nas coisas do Senhor, mas ele sempre tem uma reserva, ele sempre tem um plano B, ele sempre tem alguma outra coisa. Abraão não tinha mais nada, ele estava entregando tudo o que ele tinha. Quando Deus me mandou para Portugal, eu senti o chamado no ano de 1998, no século passado. Demoraram 2 anos para que o sonho virasse realidade, para que o projeto, para que eu pudesse cumprir o que Deus estava me chamando. Mas um dia eu fui numa reunião de oração, que havia umas irmãzinhas ali. Eu tinha acabado de gravar um CD de louvor e adoração, e uma irmã falou: dá para você vai cantar, por favor, lá no meu círculo de oração. Aquelas irmãs muito humildes. E eu fui. Estava lá, senti a presença de Deus, e Deus levantou uma delas para falar para mim: filho, eu vejo você entrando no avião e indo para muito longe. Filho, leva muita bagagem, porque você não volta mais. Não tinha plano B. Queima o barco, filho. Queima o barco, queima a canoa, porque não dá para voltar. É só de ida. E aqui estou eu há 22 anos, entre Portugal, Irlanda, Espanha. Sabe por quê? Porque Deus não tem plano B. Deus só tem plano A. Quando Ele pensou em como resgatar você, Ele pôs toda a carne no assador. Ele pôs toda a carne na churrasqueira. E sabe qual era a carne que Ele tinha? Era o seu filho. Ele pôs o seu filho no projeto, no plano. Ele arriscou tudo o que ele tinha pela tua vida. Esse Deus merece ser adorado. Eu costumo dizer que se Deus não me abençoasse mais para o resto da minha vida, se Ele dissesse para mim: Caleb, o estoque de bênção para você acabou, eu não vou te dar mais nada, eu deveria adorá-lo para o resto da minha vida pelo que Ele já fez por mim. Eu deveria adorá-lo pelo que Ele é, não pelo que Ele pode me dar. As multidões que andavam com Jesus, um dia Jesus fez um discurso e aqueles 5.000 que costumavam acompanhá-lo, abandonaram. O discurso foi tão duro que a multidão começou a deixá-lo. E ele disse para os discípulos: não quereis vós também irdes? E eles disseram: para onde, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Senhor, nós não temos plano B, Senhor. Nós só temos a Ti. Então, meu irmão, hoje Deus está te chamando para você cumprir o plano A e não tem plano B. Para você ser, de uma vez por todas, o que Deus quer que você seja. Chega de uma vida de altos e baixos. Uma hora eu estou bem, louvando ao Senhor. Uma hora eu estou bem, outra hora eu estou caído, derrubado. Eu estou dizendo que não tem problema você passar por lutas, por dificuldades e até por discussões com Deus, mas não deixe Deus de forma alguma. Não abandone o Senhor, porque Ele nunca nos abandona. Ele às vezes nos põe à prova. Para quê?
para ver até onde vai a nossa fidelidade, para ver onde está o nosso coração, para ver até que ponto nós podemos obedecê-lo. E sabe que Deus não constrói ninguém, o caráter de ninguém quando tudo vai bem. É no deserto que Deus nos forja, é no deserto que Deus nos constrói, destrói e reconstrói. Sabe, irmãos, Mateus 6:21 diz o seguinte: porque onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Eu falo para minha esposa, eu amo de paixão essa tripeirinha, mas há uma coisa que eu não abro mão e que eu amo muito mais que ela, que é o meu Senhor Jesus. Por quê? Porque Ele é o sonho da minha alma, Ele é a razão do meu existir, Ele é o que me mantém em pé. Esse é o meu Deus. Sabe, irmãos, quando nós aprendemos a ouvir a voz de Deus e a entregar-lhe aquilo que Ele nos pede, o nosso tempo de lazer, o nosso jogo de futebol, o nosso filme, as nossas horas de trabalho, quando eu abro mão disso para fazer o que Deus me pede, Ele me dá muito mais do que eu ia conseguir com as outras coisas que eu tenho. Sabe, irmãos, Ele pode pedir os teus recursos financeiros, os teus bens, a tua juventude saudável, um carro do ano. Ele pode te pedir muitas coisas, tudo isso pode significar um Isaac para você. Tudo isso pode significar um Isaac na tua vida. Mas quando você decide viver uma vida de entrega, aí começamos a viver uma vida de adoração. Há uma propaganda no Brasil das bolachas, dos biscoitos Tostines. E a pergunta é: Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? A publicidade fez muito sucesso porque era muito simples, ela vende mais. Mas ela é fresquinha porque vende mais ou ela vende mais porque é fresquinha? Então, quando o pastor me falou que o tema era renovados para adorar, eu pensei, puxa, mas podia ser renovados pela adoração. E agora eu não sei se você é renovado para adorar ou você adora e é renovado. Eu acho que as duas coisas correm juntas. Então, à medida que eu adoro, que eu digo primeiro sim para um pedido do Senhor, e pode ser um pedido pequeno, Ele me prepara para eu dizer sim para um pedido maior. E para eu dizer sim para o Senhor, eu preciso renovar a minha mente. Ontem, teve uma miúda não, ela já é uma mulher casada, que fez um momento de oferta ontem. Ela está aqui? Ela está aí? Ela lá. E ela fez um momento de louvor, de oferta, que eu fui até agradecer a vida dela. Ela fez aquilo com tanto esmero, com tanto prazer. Mas sabe a primeira coisa que a gente vê quando alguém vem aqui fazer o momento da oferta? Fala, "Ixi, já vai falar de dinheiro." Sabe por que isso nos incomoda? Porque o nosso tesouro está ali às vezes. E eu sou mesquinho, posso ser mesquinho a ponto de dizer, não, eu vou dar um casco de rato. Sabe o que é o casco de rato? É aquele dinheiro tudo amassado que está no fundinho do bolso. Tá, pronto. Como desencargo de consciência. Agora, irmãos, Deus não quer o teu dinheiro. Ele quer o teu coração. E se você está a ponto de dar o seu coração, o seu dinheiro é consequência, não importa. O que é mais difícil dar? Olha, hoje lá, aqui no hospital qual é o hospital mais próximo aqui? Leiria. O hospital de Leiria precisa de alguém que dê o coração. Quem aqui podia dar o coração para essa pessoa hoje, Leiria? Oh, não, pastor, isso eu vou morrer. Então vamos fazer uma vaquinha e vamos dar 5 euros cada um? Ah, isso é mais fácil. Com o Senhor é a mesma coisa. Você pode dar muito dinheiro e não estar adorando. Você pode cantar muito bem e não estar adorando. Você pode pregar muito bem a ponto de colocar a plateia, o auditório para chorar. E você pode não estar adorando. Agora, quando você dá o seu coração, eu dizia para minha esposa, eu não sei o que eu vou pregar hoje.
Porque cada vez que eu subo aqui, irmãos, é uma responsabilidade muito grande. Mas eu dei para o Senhor o meu coração, a minha boca. Então Ele fala através de mim, deixa que Ele fale. Não quer dizer que eu não vou preparar, não quer dizer que eu não vou escrever. Eu faço a minha parte, mas confio que Ele vai fazer a parte dele. Porque Ele conhece o coração de quem vai me ouvir. Ele sabe o que você precisa. E o que Ele está dizendo para você hoje, irmãos, é que, onde está o teu tesouro? Nenhuma música, por mais bonita que seja, impressiona Deus. Nenhuma música, por mais bem ensaiada que esteja, impressiona Deus, porque Ele é o Criador da música. Eu amei o ministério de louvor de vocês. Quando o pastor falou, olha, essa é a sua igreja, eu falei, opa, já vou levar essa turma toda. Mas aí depois ele dizer, só faz de conta. E aí eu já perdi o sonho. A atitude interior é o que importa, irmãos. O caráter do adorador e não o exterior. O ministério de louvor não é o agrupamento de músicos, não é uma boa forma para atrair as pessoas, nem uma forma de ocupar tempo no culto. Uma vez eu estava num congresso, também ministrando louvor, e o preletor demorou, estava atrasado. E aí a pessoa que estava dirigindo o congresso disse, Caleb, canta aí uma besteirinha enquanto ele não chega. Falou com a pessoa errada. Ele ouviu um sermão. Falei, irmão, eu não canto besteirinha não, irmão. Desculpa lá. Eu não canto besteirinha. Se você quiser que eu louve ao Senhor, que eu adore com a congregação, é uma coisa, mas cantar besteirinha, você está falando com a pessoa errada. Às vezes a gente pensa que a música é só para preparar para a mensagem. Não, é muito mais que isso, irmãos. É quando Deus sonda o nosso caráter, é quando Deus vê o nosso interior, é quando Deus vê o que vai dentro, se nós estamos falando com a nossa boca, o que realmente está dentro da nossa vida. É por isso que nós não adoramos aos domingos, nós não adoramos só às sextas-feiras, nós adoramos todos os dias. E o que nós fazemos aqui na sexta-feira ou no domingo é uma confirmação da nossa vida durante o dia. Eu não posso ser um gato lá fora e um leão aqui dentro, irmãos. Eu conheci um pastor que ele pregando era um leão, mas a vida dele lá fora ele era um gato. Irmãos, Deus nos vê todos os dias, em todo o tempo. Deus me vê quando eu estou com a minha esposa e quando eu não estou com ela. Deus me vê quando eu penso que ninguém me está olhando. Sabe por quê? Caráter é o que você é quando ninguém está te vendo. E o que Deus está buscando hoje são homens de caráter, são mulheres de caráter, são pessoas que constroem, que honram, são pessoas que não falam mal dos irmãos pelas costas, porque quando a gente faz isso, você não é um adorador, você é um acusador. Quando eu faço e ando assim, eu sou mais parecido com o diabo do que com Deus, e Deus me chamou para ser cristão. Sabe o que significa cristão? Cristos pequenos, pequenos cristos. Para isso Deus nos chamou. Sabe, irmãos, porém a tarefa de adorar a Deus não é só do ministério de louvor, é de todos os nós cristãos. Isso deve aplicar-se na santificação diária, para que a sua música não seja um barulho para Deus, para que não seja um cheiro horrível para Deus, mas sim um aroma suave. Não se preocupe como Deus vai fazer cumprir as promessas dele na sua vida, simplesmente obedeça. Porque o que ele falou é problema dele, ele vai ter que cumprir, porque ele é o Deus que não pode mentir. Ele é o Deus de toda graça, o Todo-Poderoso, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Então não se preocupe como ele vai cumprir a promessa na sua vida. Ai, Senhor, mas eu nem vejo perspectiva. Você não tem que ver nada, você tem que andar por fé e não por vista. Sabe, irmãos, você tem que entregar tudo a ele, porque ele vai prover o cordeiro. Aliás, ele já proveu o cordeiro. E se ele deu o seu filho, como não nos dará com ele todas as coisas? Se ele entregou o seu próprio filho, como não nos dará com ele todas as coisas? Assim que para nós o que nos resta é ser adoradores. Ele é a razão da nossa existência e deve ser adorado eternamente. Isaías 33:6 diz o seguinte: haverá, ó Sião, estabilidade nos teus tempos,
abundância de salvação, sabedoria e conhecimento, porque o temor do Senhor será o seu tesouro. Se o temor do Senhor for o nosso tesouro, nós seremos adoradores. E sendo adoradores, seremos renovados cada dia. Repita comigo: adoração é mais que louvor. Adoração é mais que louvor. Sabe por quê? Porque é possível, como eu já disse, louvar sem adorar, mas é impossível adorar sem louvar. O Senhor disse em Isaías 29:13, olha, eu tenho visto esse povo, e este povo se aproxima de mim, e com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprenderam. Ou seja, Deus estava se afastando do povo de Israel, porque era um povo que honrava o Senhor da boca para fora. E isso é chamado na Bíblia de louvor de tolos. Louvor de tolos é o louvor externo, é a aparência, é o que eu quero que as pessoas vejam. Então eu levanto a mão, então eu danço, para que as pessoas vejam, não para que o Senhor veja. Então eu me visto muito bem e eu julgo. Esse pastor aí vem de Málaga e pulando que nem uma cabrita. Tá vendo como Deus fala? Sabe, irmãos, quando eu estou adorando, quando o ministério de louvor está aqui levando e fazendo o seu trabalho para levar a igreja ao louvor e à adoração, eu não tenho que me preocupar com o meu vizinho do lado, eu tenho que me preocupar comigo mesmo. Se eu quero levantar a mão, eu levanto. Se eu quero ajoelhar, eu ajoelho. Se eu quero dançar, eu danço. Ninguém tem nada a ver com a minha vida, é eu e Deus. Sabe por quê? Porque quando Davi um dia... Você não manda em mim. Sabe por quê? Isso é uma coisa nossa lá. Quando Davi vinha dançando, trazendo a arca do Senhor, ele vinha pulando e ele usava uma estola sacerdotal. E a maneira como ele pulava era mais ou menos como eu faço ali. Aquela estola sacerdotal deixava que as suas coxas fossem vistas. E Mical olhou aquilo e falou: que rei mais sem vergonha. Um rei dançando assim, mostrando as coxas. Ela era filha de Saul. E Davi só respondeu isso para ela: olha, eu não tenho nada a ver com o que você pensa, porque Deus escolheu a mim e rejeitou o seu pai. Então, eu me envilecerei, me tornarei mais vil ainda aos olhos dos homens, se aos olhos de Deus eu achar graça. Então, irmãos, você na hora do louvor tem que se preocupar se você está adorando, é você e Deus. Deixa as pessoas que estão do teu lado. Se um irmão quer orar de olho fechado, ele ora de olho fechado. Se ele quiser orar de olho aberto, se ele quiser andar, amém. Desde que tudo seja feito com ordem e decência, o Senhor recebe. O que o Senhor deseja das nossas vidas, irmãos, é obediência mais do que sacrifícios. 1 Samuel 15:22, ele diz o seguinte: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Sabe, muitas vezes nós queremos entregar um sacrifício ao Senhor, mas Ele não quer sacrifício, Ele quer obediência. Não adianta nada eu vir aqui, estar 2, 3 horas no culto, se quando amanhã o Senhor falar comigo eu não obedeço. Aí eu estou sendo exatamente como esses que estão tentando fazer um sacrifício, e aqui a gente pode falar, tentando fazer um sacrifício para pagar os seus pecados, ou para agradecer algo que Deus fez. Não, irmãos. Deus quer o teu coração. Onde está o teu tesouro?
Repita comigo: adorar é oferecer excelência. Deus não quer que apareçamos diante dele sem nada nas mãos. A crente que vem à presença do Senhor sem nada nas mãos. E eu quero mostrar pelo menos 3 versículos da Bíblia que diz: não se apresentem diante de mim de mãos vazias. O primeiro deles está em Êxodo 23:15. Guardarás a festa dos pães asmos, 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito. Ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Êxodo 23:15. Depois ele repete isso em Êxodo 34:20. O jumento, porém, que abrir a madre, resgatá-lo-ás com cordeiro. Mas se não o resgatares, será desnucado. Remirás todos os primogênitos de teus filhos. Ninguém aparecerá diante de mim de mãos vazias. Deuteronômio 16:16 diz assim: 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. O Senhor espera que a cada dia que nos apresentemos diante dele, tragamos algo. Ai, pastor, mas é uma oferta? É um arroz doce? É, Manela? É não sei, é um empadão, né? Onde está a Cristina? É um empadão? Não. Isso também é adoração. Sabe o que vocês fizeram? É um ato de adoração. Mas o que Deus está dizendo é que Ele quer que cada vez que você venha, você entregue o seu coração. Cada vez, Senhor, eu entrego hoje. Amanhã eu tenho que entregar de novo. Sabe por quê? Porque nós somos muito omissos. Nós entregamos um dia e no outro já queremos tomar de volta. Todos os dias eu tenho que converter o meu coração a Deus. Isso é adoração. Davi se recusou a apresentar-se diante de Deus com algo que não lhe custasse nada. Isso nós lemos em 1 Crônicas 21:24. Ele chegou num lugar e queria adorar ao Senhor, e queria construir ali um altar a Deus. Então ele viu um campo muito bonito, e ele falou: aqui eu vou construir um altar a Deus. Então ele falou com Omã, e Omã disse para ele: não, rei, eu te ofereço esse terreno para você construir esse altar. Ele disse: não, eu vou pagar o preço justo. Liga lá para a Imotrust, faz a avaliação. Cuidado com o Rodolfo, que ele gosta de ganhar dinheiro. Não, brincadeira. Quem que não gosta? Faz a avaliação e eu vou pagar o preço de mercado, porque eu não quero oferecer ao Senhor algo que não me custou nada. Quando nós oferecemos algo ao Senhor, esse algo nos custa um preço. E o teu coração tem um preço. Sabe qual foi o preço do teu coração? Foi a vida de Jesus. Isso já foi pago. Então agora o que eu faço é devolvê-lo ao Senhor. Terminando aqui, irmãos, que eu não quero me alongar. Vamos orar para os cristãos desse país. Eu oro pela Espanha todos os dias. E eu tenho um programa de oração e depois diz lá: ore por outra nação. E qual é a outra nação que eu oro? É Portugal. Eu amo Portugal não só porque a mulher que eu amo nasceu aqui. Portugal me deu o que eu tenho de melhor na minha vida. Mas porque eu quero ver essa nação salva. Eu fui chamado para Portugal. Eu pastoreei aqui durante 7, 8 anos. Eu quero ver Portugal salva. Mas para isso, irmãos, sabe qual é a solução para Portugal? Quem sabe qual é a solução para Portugal? Quem? Não é Jesus não. É você. Porque quando a gente fala é Jesus, a gente espera que Jesus faça. Não, Deus te colocou aqui. Você é a resposta. Você é a solução. Porque você tem Jesus. E você tem que brilhar Jesus. Você tem que fazer com que Jesus apareça.
Para isso Deus te trouxe aqui. Não foi para você ganhar dinheiro, não foi para você sair de uma situação. Não, foi porque Deus ama essa nação. E para isso Deus te trouxe aqui. Eu vou cantar uma canção. E enquanto eu canto esta canção, eu quero que nós oremos para que haja santidade nessa nação. Para que haja santidade na tua vida. Para que haja entrega. Para que não falte o entusiasmo. Para que a contaminação não entre na tua casa. Para que a contaminação caia por terra. Junte-se a nós nessa oração e seja um adorador, não de falsos deuses, mas de Jesus Cristo, Senhor. Eu vou pegar a guitarra aqui. Acho que eu vou ter que tocar daqui. Você quer cantar em espanhol? Então vamos cantar em espanhol. Vale. Bom, não preciso de microfone, né? Tenho aqui. Vamos. Agora é muito, hein? Onde que eu abaixo aqui? Vixe, isso aqui é chique demais, só. Chique demais da conta. É por ti que eu anelo, é por ti que eu suspiro, mais allá del velo, eu vou a decirte que te quero. És a ti a quem anelo. Canta comigo. És por ti que eu suspiro, mais allá del velo, eu vou a decirte que te quero. Oh, oh, atrae mi corazón, atrae mi corazón, atrae mi corazón. Jesús, me muero de amor por ti, só por ti, atrae mi corazón, atrae mi corazón, atrae mi corazón. Jesús, me muero de amor por ti. Quero que el mundo sepa, quero que el mundo vea que tú eres mi amado Jesús, y yo soy tuyo, solo tuyo. Quero que el mundo sepa, quero que el mundo vea que tú
mi amado Jesús, y yo soy tuyo, solo tuyo, atrae mi corazón, atrae mi corazón, atrae mi corazón, Jesús, me muero de amor por ti. Quero ouvir você. Jesús, atrae mi corazón, atrae mi corazón, Jesús, me muero de amor por ti. Cante assim. Yo en ti y tú en mí, Jesús, ese es el pacto. Yo en ti y tú en mí, Jesús, ese es el pacto. Una vez más. Yo en ti y tú en mí, Jesús, ese es el pacto. Quero tu visión en mis ojos, quero tu canción en mis labios y tu corazón en mi pecho. Quero tu visión en mis ojos, quero tu canción en mis labios y tu corazón en mi pecho. Quero tu visión en mis ojos, quero tu canción en mis labios y tu corazón en mi pecho. Atrae-me, Jesús, atrae mi corazón, atrae mi corazón, Jesús, me muero de amor por ti, solo ti, atrae mi corazón, Jesús, atrae mi corazón, quiero adorarte, Dios, atrae mi corazón, Jesús, me muero de amor por ti. Se você sentiu que Deus falou contigo nesta noite, eu quero chamar você para vir à frente. Tá todo mundo de olhos fechados agora. Só eu tenho os meus olhos abertos para não constranger ninguém. Se você sentiu que Deus falou com você nessa noite, levanta a tua mão. Eu quero orar por você. Amém. Há mais pessoas com quem Deus falou. Você vai se envergonhar agora ou você vai ser um adorador como Deus está pedindo? Onde está o teu tesouro? Então eu quero pedir que você, sem medo algum, passe à frente. Nós queremos orar por você. Quem está aí, está orando, está pedindo para que o Espírito Santo possa falar aos corações, para que nada possa impedir as pessoas de virem à presença de Deus. Deus está restaurando vida aqui nessa noite. Deus está levantando ministérios aqui esta noite. Deus está confirmando promessa que tinha na vida de pessoas aqui esta noite. Sonhos que você pensou que já haviam perecido, mas que Deus está dizendo para você: confia, porque eu sei como vou cumprir as promessas que eu fiz para você. Não pense que Deus esquece. Deus não se esquece. Ele não tem plano B. Ele prometeu e Ele vai cumprir. Eu quero que você ponha a sua mão no seu coração agora e ore comigo. Ore comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu confio que as tuas promessas
se cumprirão na minha vida. Senhor, eu não estou contente com o lugar que eu cheguei. Eu sei que há mais, e eu quero mais. Eu quero viver a plenitude dos sonhos que tu tens para mim. Tão somente me ajuda a obedecer. Senhor, tu sabes que eu já passei por traumas, que eu já passei por dificuldades, e que algumas vezes eu pensei que o teu sonho já não ia acontecer na minha vida. Mas eu hoje confirmo, eu declaro que eu aceito a tua vontade. Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha, na minha vida. Senhor, tudo que Satanás disse, eu rejeito. Toda arma forjada contra a minha vida, caia por terra agora, em nome de Jesus, porque é este nome que vai me levar ao lugar que tu desejas, em nome de Jesus. Olha, eu estou vendo tanta coisa no mundo espiritual acontecendo aqui, nesse momento. Então somente creia. Quando você sair daqui amanhã ou depois, Satanás vai querer dizer, isso foi só emoção. Satanás vai querer dizer, não, esse pastor não sabe do que ele estava falando, mas eu sei, porque fez na minha vida. Ele restaurou a minha vida. Eu achava que o meu ministério tinha acabado, que Deus não tinha nada mais para mim. E ele diz, filho, eu te amo. Não há nada que você possa fazer para que Deus te ame menos. E nada que você possa fazer para que Ele te ame mais. Ele te ame pronto. E por isso Ele vai cumprir na tua vida aquilo que Ele prometeu. Ele vai renovar os teus sonhos. Ele vai renovar os teus projetos. Ele vai renovar a tua fé. Porque nós estamos falando de renovados para adorar. E Deus vai fazer isso na sua vida. Porque Ele tem projeto na sua vida. Aquela pessoa pela qual você está orando, que você achava que já não tem solução, continua crendo que Deus vai fazer, porque Deus está levantando em Portugal uma geração de adoradores que adorem em espírito e em verdade, e Ele vai fazer, porque Ele é Deus, porque Ele pode todas as coisas. Nós não podemos nada, mas com Ele em nós podemos todas as coisas, em Cristo que nos fortalece. Assim que eu quero que você vá com essa certeza. Sabe, irmãos, quando o Palmeiras entra numa final, eu tenho certeza que ele vai ganhar. E ele ganha, não é, Danilo? Ele ganha, Danilo. E assim, se com o Palmeiras eu tenho essa fé, imagina com Jesus. Porque nada pode frustrar os planos do Senhor Jesus. Ele pode tudo. E Ele vai fazer na tua vida, minha irmã. Ele vai fazer na tua vida. Creia. Os pastores podem abraçar essas vidas. Eles deram crédito à palavra. E o fato de vir à frente crendo tem muito crédito, tem muito poder.